Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Fernanda Calisto. Estou aqui para a gente falar hoje um pouquinho sobre a panificação brasileira. Estou só aguardando mais uns minutinhos e já já nós vamos iniciar. Então, pessoal, vamos já iniciar aí a nossa palestra hoje sobre a panificação brasileira. Meu nome é Fernanda Calisto e hoje vamos conversar um pouquinho sobre como é que o pão chegou no Brasil, como é que o pão ficou tão conhecido e como a gente aderiu, né, ao pãozinho
que está ali sempre na nossa mesa, né? O nosso café da manhã, café da tarde, um lanche, tá bom? Quando a gente vai falar sobre pão, a gente tem que falar primeiro sobre o principal ingrediente do pão, que é a farinha de trigo. A farinha de trigo, ela é um ingrediente, né, que vem do trigo, e o trigo em si, ele não é um produto brasileiro. Na verdade, o trigo, ele é um produto asiático. Ele foi descoberto pelos egípcios há muitos anos atrás. Os primeiros pães eram bem amargos, eram duros. Eles não pareciam nada com os pãezinhos que nós somos acostumados a comer hoje. Era um pão sem fermentação e era um pão que não tinha, assim, né, essa característica do pão que nós conhecemos. Nessa época, toda a tecnologia era muito precária. Então, as pessoas ainda não entendiam que você precisava deixar o pãozinho descansar, que você tinha o fermento, o açúcar, o sal, tudo para poder estar ajudando a esse pão ficar cada vez melhor, né? A farinha de trigo, ela chegou no Brasil realmente com a descoberta, lá em 1500, né, com a descoberta da América toda em si. E Colombo, quando veio para cá, trouxe a farinha de trigo, porque a Europa em si já consumia muito a farinha de trigo nas suas preparações. Quando Colombo trouxe, com todas as expedições, né, os portugueses no geral trouxeram, eles trouxeram a farinha já pronta e aqui, quando chegaram, não existia o trigo, né, plantado para poder realmente se fabricar a farinha de trigo. Na verdade, aqui no Brasil, nós temos uma abundância de muitos outros produtos que não existiam nos outros continentes do mundo, como a mandioca, o milho, outros tubérculos, né, como batata, inhame. Então, assim, não só no Brasil, mas como na América toda. Então, quando os portugueses chegaram aqui, eles queriam continuar comendo, né, tudo que eles já comiam na sua dose diária, assim, né, por dizer. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a trazer mudas do trigo para poder plantar aqui no Brasil. E nosso país, ele é subtropical, ele tem um solo muito fértil. Nós temos dias muito quentes, mas também temos chuva, né? E isso é um ambiente perfeito para a farinha de trigo, no caso para o trigo, né, ser desenvolvido. Só que até você plantar o trigo para poder virar a farinha demorava muito. E as pessoas precisavam continuar comendo, né? Principalmente não só a parte da burguesia, mas também, né, todo mundo assim que vivia ali em torno, como, enfim, índios, escravos, todo como um todo no geral. E para continuar produzindo os pães e toda a comida, a, os portugueses eles tiveram que ficar reféns, né, um pouco assim dizer, eles foram obrigados a estarem usando os produtos que nós do continente americano já existia. Então foi introduzido o milho, foi introduzido a mandioca, principalmente a farinha, né, de mandioca na alimentação. Com o tempo começamos a fazer pães parecidos com os europeus. Por exemplo, o pão que hoje em dia é o xodó de muitas pessoas, que é o pão francês. Na verdade, ele não é um pão francês, ele não é um pão europeu. Ele é um pão brasileiro. Só que eu não sei por que nós colocamos o nome dele de francês, né? Ele tem diversos nomes. Ele pode ser chamado de, enfim, pão de sal, pão d'água. Depende do estado que você vai estar comendo esse pão, né? Região. E aí você acaba dando um nome diferente para ele. Mas é o nosso famoso pão francês. O que que acontece para a gente poder ter desenvolvido esse pão? Ele é um pão que foi, na verdade, copiado dos europeus, né? E caiu, né, na graça do brasileiro como muito forte, né? Nós consumimos muito pão francês. E foi assim, os primeiros burgueses, né, começaram a ir fazer suas viagens para a Europa e tudo. E lá eles comiam muitas comidas maravilhosas. E quando voltavam para os seus países de origem, nós aqui brasileiros, queria continuar comendo aquela comida. Mas como é que a gente vai comer alguma coisa que não tinha como tirar foto, não tinha como, enfim, registrar
aquilo dali, né, para poder ser feito. E muitas das vezes a gente não sabia como era feito. Então, todos esses burgueses, quando voltavam, eles falavam para os seus cozinheiros: eu comi um pão assim, 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 ele era desse formato, desse sabor, tenta fazer para mim desse jeito. E foi assim que o nosso pão francês acabou, né, sendo criado. E uma curiosidade é que nós, aqui da região sudeste, nós consumimos cerca de 35 quilos de pão ao ano. Na verdade, sul e sudeste. Nós consumimos muito pão e nas nossas refeições como um todo, né? Não só no café da manhã, às vezes o pão tá junto com alguma comida no almoço, né? No jantar, como um aperitivo, comendo um caldo, uma sopa, né? Mas no Nordeste do nosso país, esse número já cai. Ele cai para 10 quilos de pão consumidos ao ano. Engraçado, né? Como já é uma diferença, né? Boa. Essa diferença dá pelos outros produtos que nós temos, né? A diversidade de produtos que nós temos no nosso país. A mandioca, por exemplo, nós temos muitos subprodutos dela. E o Nordeste faz muito consumo desses produtos. Não só no formato de pão, mas o costume é usar realmente a mandioca nos seus outros, né, jeitos, nas outras formas, como a tapioca, como a própria farinha, a goma. Então, assim, é muita diversidade realmente para um produto só, né? A mandioca. E aqui no Brasil também, a gente acaba consumindo pão com outras coisas misturadas, não só a farinha de trigo. A farinha de trigo ela parou de ser o principal, né, produto do pão. Na verdade, ele acabou sendo misturado com a própria farinha de mandioca, na verdade, a mandioca cozida, né? O milho, farinha de milho. E assim nós criamos os nossos pães, as nossas identidades, né? Vou falar um pouquinho dos pães que a gente mais consome aqui e que talvez a gente nem associasse a ser um pão. Como, por exemplo, o pão de queijo. Ele é 100% brasileiro e há quem diga que ele é mineiro, 100% mineiro, mas os goianos também dizem que ele também tem ali uma certa influência de Goiás. Então, mas no final de tudo, é um produto 100% brasileiro. E é um produto feito com o polvilho, que é um outro subproduto aí da mandioca, tá? É um pão que ele é muito versátil. A gente acaba consumindo ele em diversos jeitos, né? Formas no nosso dia a dia, no café da manhã, num lanche. As crianças adoram, né? Um pão de queijo. Quando sai quentinho, é super bom. E uma curiosidade é que o pão de queijo não contém glúten, porque ele é feito de polvilho. E o polvilho, né, feito da mandioca, ele não contém glúten. Então, para as pessoas que têm a doença celíaca, acaba sendo, né, muito favorável, porque podem estar introduzindo na sua dieta, né, esse pãozinho. Outro pão que a gente acaba consumindo muito, além do pão francês, é a broa de milho. Só que esse nomezinho broa, ele já não é 100% nosso. Esse nomezinho broa, ele vem dos portugueses, né? Todos os tipos de pães portugueses se chamam broas. Mas aqui no Brasil, nós adaptamos essas broas. Então, nós acabamos criando a nossa identidade dentro mesmo de um produto que é, né, europeu. Por exemplo, nós consumimos muito a broa cachambu, só que ela tem um outro nome, como cavaca. Quem não gosta de ir na padaria e comer, né, uma cavaca ali de milho, tô com um café, e então isso acaba sendo um produto muito visto, né, nas nossas mesas, no nosso dia a dia. Outro pãozinho também que a gente acaba consumindo, aí no caso eu vou falar que são os baianos que consomem mais, que foi, né, esse pãozinho já é da Bahia, é o pão delícia. Ele tem esse nome porque ele pode ser tanto doce como salgado. É um pãozinho muito fofinho, e ele pode ser na versão doce com coco ralado e leite condensado, ou na versão também salgada, com queijo parmesão por cima, que também fica muito bom. Eu costumo brincar que quando estou dando, né, minhas aulas, minhas palestras, que o pãozinho ele tem um certo folclore de como ele foi feito.
Por exemplo, os primeiros pães, eles foram feitos, né, a partir realmente ali da maceração do trigo, com água. Eles criaram nessa massinha, foi colocado, né, em fogões de chão para poder serem assados. Por isso que eles eram escuros, eles acabavam queimando. Eles eram densos, porque não tinha fermentação, né? Nós somos acostumados com um pãozinho fofinho porque ele tem a fermentação. É disso que faz ele ser tão fofinho e tão gostoso como a gente costuma comer. Ah, isso começou com os egípcios, né? Lá na Mesopotâmia, muito, muito, muito tempo atrás. Depois, com o tempo, foi esquecido, reza, né, a lenda, o folclore, que foi esquecido um pedacinho de massa, sem assar. E esse pedacinho de massa, que ficou ali às horas, ainda esperando para poder ser a vez de ir para o forno, ele acabou crescendo. E esse ocorrido, esse fato, né, acabou deixando o pão muito melhor, muito fofinho. Ainda não parecido com o pãozinho de hoje, porque o nosso pãozinho de hoje, ele leva muita tecnologia, né? Teve muita tecnologia desses anos todos para cá. Mas só o fato de deixar o pão descansando ali 1 hora para depois ir assar, já deu muita diferença. Então ali começou os primeiros vestígios da fermentação, tá? Ainda não existia como entender que o açúcar poderia ser, né, algo benéfico, o sal, quem dirá, né, outros tipos de farinhas ou outros aditivos, né, para o pão ficar cada vez melhor. Foi na Europa realmente que eles desenvolveram essa fermentação melhor. E aqui no Brasil, com a Revolução Industrial, nós desenvolvemos mais ainda esse método da fermentação. Porque antigamente a fermentação era muito lenta. Nós éramos um pouquinho reféns da fermentação natural. E com a Revolução Industrial, tinha muita gente, era muita população, a gente precisava de comida, sabe? A gente precisava ter alimento para todo mundo. E aí nós criamos o fermento comercial, que é o fermento instantâneo biológico. Ele é uma levedura, o fermento é uma levedura, uma bactéria boa, por assim dizer, que vai ajudar, né, todos esses gases que fazem o nosso pão fermentar e crescer. Esse fermento que a gente compra no supermercado, esse fermento que a gente acha aí nas nossas casas de panificação, confeitaria, nas casas Pedro também tem esse fermento, fermento biológico seco, procurem lá. Ah, ele já é um fermento descansado, ele é um fermento que está ali dormindo, tá? Ele é um fermento que está ali dormindo e quando a gente coloca na nossa massinha do pão, ele vai ser ativo. E é isso que fez o pão ficar tão popular nessa Revolução Industrial. Porque com esse fermento já pronto, eu consigo produzir muito pão em pouco tempo. Ah, com, com todo esse avanço da tecnologia, nós começamos a, como eu posso dizer, misturar muito mais os outras farinhas, né, os outros tubérculos do nosso pão. E assim a gente acabou criando outras receitas de pão. Eu comentei que aqui no Brasil e na América como um todo, nós temos outros tubérculos, né, outras fontes de proteína, carboidrato, que a gente acabou utilizando muito, e um exemplo dela é a batata. Hoje em dia, se a gente for numa lanchonete, quem nunca viu um pãozinho de batata ali recheado com requeijão, frango, né? E vários recheios, assim, né? De infinitos recheios que a gente pode colocar no pão de batata, não só o tradicional do requeijão, mas a massa é feita com purê de batata. Não só da batata inglesa, mas pode ser batata asterix, pode ser batata baroa, pode ser batata doce, né? Criar um pãozinho mais aí, né? Mais saudável até, como os outros tubérculos, né? E isso acabou ganhando muito o paladar do brasileiro, porque é um pãozinho muito fofinho, é um pãozinho que quando recheado fica muito macio e as pessoas gostam muito, né? Eu comentei sobre o pão delícia, que também tem o folclorezinho dele, que é a baiana quando estava lá fazendo, a pessoa quando estava fazendo aquele pãozinho, ele o gás acabou.
E assim, quando o gás acabou, ele precisou, né, ficar mais tempo ali fermentando. E era um pãozinho só. E aí a pessoa teve assim a ideia, né? Nossa, acho que eu vou tirar, tá um pão muito grande. Eu vou tirar e vou dividir em bolinhas para poder eu otimizar, né, esse pão e fazer com que ele asse melhor, mais rápido. Então, a baiana foi lá e dividiu o pãozinho em pequenas bolinhas. E nesse meio ela pensou assim: acho que eu vou fazer um pãozinho doce e vou fazer um pãozinho salgado. E aí foi e colocou um pouco de coco ralado no pãozinho doce e colocou um pouco de queijo no pãozinho salgado e colocou para assar. Depois que esse pão ficou mais tempo fermentando e levou, né, esses adereços nele para ficar cada vez mais gostoso, acabou ganhando, entendeu, o paladar do brasileiro, do baiano mais específico. E sempre tem também na mesa do de maracujá por dentro. O tradicional desse pão, ele é ser recheado de maracujá. Porque a fruta maracujá, ela é associada à fruta do amor, né? Ela é cítrica e ela é docinha ao mesmo tempo. Então, ela, na verdade, ela remete à paixão. E hoje em dia a gente vê esse pãozinho com doce de leite, com outros cremes, mas o tradicional é de maracujá. Pessoal, vocês já estão seguindo a página aí do Misturando Sabores. Não esqueçam de seguir, tá bom? Todo mês estamos com uma palestra muito legal, muito interativa com vocês. E fora que, né, mais conhecimento, mais sobre a nossa cultura sempre é muito bom, tá bom? Vamos aqui continuar falando mais um pouquinho sobre os pães. Ah, eu comentei sobre esse pãozinho delícia, comentei sobre o pão, né, lua de mel, o pão doce, tá? O pão de batata e o nosso famoso pão francês. O pão francês, ele é uma versão menorzinha da baguete, né? Que é esse pão aí, como eu posso dizer, francês, né? A baguete é um pão francês. O nosso pão é que a gente deveria chamar ele de pão brasileiro, porque ele não tem nada de francês. Ele, na verdade, foi uma tentativa, né, para ser uma réplica aí do pãozinho francês que a gente é tão acostumado, desculpa, a baguete que a gente é tão acostumado, né? Aí vem, enfim, em filmes ou quem já fez as viagens. O pão francês ele parece uma baguete muito menorzinha, né? Mas na sua massa ele tem outras características, como a presença do açúcar, não só como o açúcar em si refinado, como a gente já conhece, mas também o açúcar de outras formas, como mel, melado, né? Que vai ajudar a dar toda essa caramelização aí do pão. Ah, o pãozinho, ele fica assim bem douradinho, porque ele contém alguma porcentagem de açúcar, tá? Se ele não contém essa porcentagem de açúcar, que a gente coloque açúcar nele, mel, melado, todos esses derivados, a própria farinha de trigo, ela vai conter uma porcentagem de açúcar, tá bom? E aí, quando a gente coloca para assar, essa crostinha toda douradinha que a gente vê ali no pão, na verdade é chamada de reação de Maillard, que é essa caramelização do açúcar que tem dentro do meu produto, tá? Nós brasileiros gostamos muito de comer pão. E é um pouquinho, como eu posso dizer, dividido aí as opiniões, né? Há quem goste do pãozinho mais douradinho, com uma casquinha mais presente, né? E há quem goste do pãozinho mais branquinho, que não tem muita casca, enfim, não gosta muito da parte crocante dele, né? Assim como a parte do miolo. Há pessoas que comem o miolo, há pessoas que não comem o miolo, né? E isso, enfim, fica muito pessoal. Não tenho o que dizer se é certo ou errado, né? Eu acho que o certo é a gente sempre comer um pãozinho que faz a gente ficar feliz.
Só que esses pães, eu comentei agora, de vários pães que são salgados, né? E os pães doces? Será que nós temos pães característicos brasileiros doces? Nós temos vários pães que nós acabamos adaptando aqui com todos os nossos recursos aqui brasileiros. Por exemplo, o pão. Fugiu da cabeça o nome. Eu ia falar donuts, mas não era esse o primeiro. O sonho, lembrei agora. O sonho, ele é um pãozinho adaptado de uma massinha de pão doce que a gente frita ele. O pão do, o... Olha só, já fugindo de novo da cabeça o nome. O sonho, ele é um pãozinho que ele tá ali adaptado, né? Ele hoje em dia, se ele tá nessa forma, né, de rosca, a gente acaba confundindo ele com um donut, que era um produto americano, mas ele é um produto que ele foi adaptado aqui no Brasil. Eu acho que dentro das padarias ele é um xodozinho também, porque há quem gosta de comer o sonho de creme de confeiteiro, ou há quem gosta de comer com doce de leite, que é outra característica nossa, né? O doce de leite. É um docinho que acaba caindo, né, no nosso gosto muito fácil e a gente acaba misturando ele no pão doce, porque também fica muito gostoso. Assim como as frutas, né? Ir na padaria, ver aquela baguete cheia de frutas em cima, um açúcar, fica bem gostoso, né? Ali para tomar café da manhã, um chá da tarde. E o brasileiro, ele é muito associado a isso, a receitas doces, a receitas que levam também fruta, porque no nosso país aqui tropical a gente tem essa abundância de fruta, né? Então a panificação ela também acabou aderindo dessas frutas ah, que são ricas, né, no nosso país, tá? O donut que eu comentei, ele já é uma receita, né, americana, mas aqui o brasileiro, ele gosta bastante, né? Porque é uma receita simples, por assim dizer, né? É só uma rosquinha, mas a gente acaba incrementando muito mais ela com chocolate, brigadeiro. Brigadeiro, então, que é outro produto 100% brasileiro, tá? O brigadeiro ele foi criado aqui no Brasil numa campanha para fazer, enfim, campanha política para poder divulgar uma patente aí do Exército Brasileiro, né, como um todo, mais dito o da Marinha, que é o brigadeiro, né? Esse soldado brigadeiro aí, soldado não, no caso brigadeiro mesmo, era a patente dele. E aí as pessoas faziam uma campanha com o brigadeiro, né, o docinho de chocolate, que depois ficou conhecido como brigadeiro. Mas aonde será que a gente coloca brigadeiro no pão? A gente pode rechear um pão doce, a gente pode rechear um sonho com brigadeiro também. Nada impede. Na verdade, fica até muito gostoso, né? Associar os nossos docinhos que a gente gosta mais a um pão que a gente também já gosta e já consome muito mais. Consumir torradas também com geleias. O brasileiro ele gosta de se reinventar e eu acho que a gente sempre acaba, né, associando aos produtos que a gente gosta mais aos pãozinhos também que a gente consome muito mais, tá? Tô vendo aqui se tem algum comentário, alguma perguntinha sobre os pães. Quais são os pães que vocês mais, enfim, comem na região de vocês? Não deixe de seguir o Instagram do Misturando Sabores, tá bom? Todo mês teremos algumas palestras aqui, como eu já comentei. Eu sou a chefe Fernanda Calisto e estou hoje aqui conversando um pouquinho com vocês sobre a panificação brasileira.
Tô olhando aqui, ninguém fez uma pergunta. E aí, pessoal, vocês têm mais alguma curiosidade? Mais alguma coisinha para falar? Tem uma perguntinha aqui. Eu vi que tem pães que descansam na geladeira, se isso é certo. Olha, o nosso clima aqui no Brasil é muito quente, né? E assim, às vezes a gente coloca o pão para poder descansar na geladeira, porque nossa cozinha é muito quente, nossa sala é muito quente, não, a gente está produzindo. E quando a gente quer que esse pão fermente muito tempo, a gente deixa ele descansando na geladeira. Tá certo sim deixar ele descansando, não tá errado. Principalmente quando a gente quer uma fermentação longa. E aí, quando a gente fala sobre fermentação longa, a gente está falando que a gente quer deixar o nosso pãozinho cada vez mais fofinho, tá? Quando a gente faz esse pão, por exemplo, de manhã, para poder consumir ele só no finalzinho do dia. Se eu tiver num ambiente muito quente, ele vai fermentar muito rápido. E todos esses gases que saem aí do nosso pão, ele tem a função de deixar o nosso pãozinho fofinho. Se esses gases eles triplicam o nosso pão muito rápido, nem sempre o nosso pão vai ficar tão fofinho assim. Coloquei ele para descansar ali em cima da minha mesa com uma toalhinha, né, coberta. E eu, em 15 minutos, eu vejo que ele já triplicou de tamanho. Quer dizer que a minha cozinha, a minha sala está muito quente. Eu posso deixar esse pãozinho descansando na geladeira, em vez de 15 minutos, por 1 hora. Ele vai fermentar um pouquinho mais lento. E ele vai fermentar até um pouquinho melhor. Mas isso quando a gente não tem, assim, muita preocupação com o tempo, tá? Desculpa. A gente não tem muita preocupação de tempo. Porque se a gente quer fazer um pãozinho muito rápido, aí realmente esse pão vai ter que fermentar mais rápido, de 15 a 20 minutinhos já vai estar pronto ali para fermentar. Só que nessa fermentação é muito comum a gente sentir, depois de pronto, né, o pão, um gosto de fermento, ou um gosto meio ácido, ou até mesmo de álcool. Porque nessa fermentação faz todo o metabolismo, toda a forma ali alcoólica, né, química dentro do pão, da fermentação da levedura. E é por isso que a gente sente um pouquinho desse sabor alcoólico ou desse sabor de fermento mesmo. Quando a gente assa o pãozinho, a gente tem que deixar ele descansando um pouquinho antes de cortar. E eu sei que a gente gosta de comer um pãozinho quentinho, né? Ir na padaria e buscar sempre a hora que tá saindo. Mas o certo é a gente deixar descansando pelo menos 10 minutinhos antes de a gente cortar. Que assim a gente não sente tanto esse sabor de fermento ou esse sabor alcoólico. Quando a gente deixa o nosso pão descansando na geladeira, a gente faz com que essa fermentação seja um pouquinho mais devagar, mais delicada. E aí evita também a gente sentir um pouquinho desse gosto de fermento e desse gostinho, né, alcoólico que a gente acaba sentindo no pão. Vamos ver se tem outra perguntinha aqui.
E aí, gente, mais alguma curiosidade sobre o pão? A gente já falando sobre fermentação, né? E aí eu também comentei sobre fermentação comercial, que é a que a gente usa com esse pozinho, né? Do fermento instantâneo. A gente tem mais duas formas de estar assando o nosso pão, de estar fazendo, né, uso de outros fermentos. Como, por exemplo, o fermento fresco, que é aquele tabletinho, né? Que a gente vai numa padaria para poder comprar. Geralmente tem lá, né? Ou o fermento natural. Esse fermento natural é o fermento que eu comentei que demora muito tempo lá, que o egípcio fazia. Só que hoje em dia, com a nossa tecnologia, a gente já entendeu muito mais esse processo químico, né, da fermentação natural. E aqui no Brasil, é, a gente, como é que se diz? A gente começou a aderir muito mais a esses pães de fermentação natural, porque ele acaba sendo um pão muito mais, como eu posso dizer, saudável. Ele é um pão que ele não deixa essa sensação, né, na gente, assim, de empanzinado, uma sensação que a gente está, assim, com o estômago muito cheio, como se eu tivesse comido rios e rios de comida, né, toneladas e toneladas de comida. E é um pãozinho que ele vai ter um sabor diferenciado. Por exemplo, quando a gente corta um pãozinho francês, a gente vê que esse pão, ele tem um miolo um pouquinho mais denso, né? Ele às vezes faz até uma bolinha com esse miolo. Já um pão de fermentação natural é um pãozinho que o miolo ele não rasga, né? A gente não consegue puxar ele assim com a mão. E é um pãozinho que a gente vê umas bolinhas dentro dele. Essa bolinha quer dizer que ele teve uma fermentação muito boa. Quer dizer que ele tem alvéolos. Quando a gente corta um pãozinho e vê essas bolinhas dentro, são chamadas de alvéolos. E o brasileiro está se adaptando cada vez mais com essa fermentação natural. Desculpa. Porque esse pão acaba sendo mais benéfico para o nosso corpo. Porque a gente deixa de estar consumindo uma coisa muito pesada, que tende a deixar a gente muito pesado, para estar consumindo um pãozinho que a gente come menos, mas se satisfaz cada vez mais, tá? Ah, aqui no Rio, nós temos várias padarias que estão aderindo a essa fermentação natural. Em São Paulo também. Então, acho muito interessante aí vocês estarem conhecendo também essa outra forma de estar consumindo, né, o pão. E o pão, ele não é só feito de farinha branca, né? A gente tem o pão também de integral. Desculpa. A gente tem o pão de mix de farinhas, né? Com farinha de centeio, cereais, nozes, oleaginosas, né? Diversas, que acaba sempre agregando cada vez mais um potencial nutricional para o nosso pão. Um pão feito de farinha integral, antigamente era visto como um pão ruim, como um pão que não servia, porque a farinha integral era uma farinha vista como menos refinada, então não era vista assim boa pela sociedade, eu digo assim, lá do tempo dos impérios mesmo, tá? Pelos burgueses. Hoje em dia a gente já entende que a farinha integral ela já é muito mais benéfica para o nosso corpo do que a farinha branca, né? E o brasileiro, ele também está se adaptando muito mais com a farinha integral, porque essa farinha integral, ela acaba ajudando muito mais, né, na nossa alimentação, no nosso corpo, a absorção das fibras, então ajuda no nosso bem-estar.
o que vem, né, melhorando muito aí as condições físicas das pessoas. Trocar o pãozinho francês pelo pão integral, às vezes é difícil, porque o pão francês eu acho que ele ainda é um xodozinho do, do brasileiro. Mas fazer essa leve substituição também acaba sendo benéfico, né? Não que o pão francês seja ruim. Na verdade, a gente comer um pão francês por dia não é uma coisa ruim. É, é porque o pão integral acaba sendo mais benéfico por conta das fibras, né? A riqueza de nutrientes que ele vai ter em relação ao pão francês. Outros produtos também que a gente acaba substituindo aí o pão, o brasileiro acaba substituindo muito o pão, é a tapioca, né? Consumir aí a tapioca em vez do pãozinho acaba sendo uma característica também nossa, né? Porque, como eu falei, a mandioca ela é até conhecida como a rainha do Brasil, porque é um produto nosso, é um produto nosso que a gente acaba usando subprodutos, né? Muito deles, e que por isso que caiu muito no nosso gosto, não só do nordestino, mas também, né, no brasileiro, no Brasil como um todo. Todos os estados acabam consumindo muito, né, os produtos da mandioca. Eu tô aqui vendo se tem outra perguntinha, tá? Como eu já comentei aqui, gente, não deixem de seguir o Instagram do Misturando Sabores, tá? Todo mês estamos aqui chegando com palestras super interessantes para vocês. E fiquem ligados aí na programação, porque tudo a gente acaba divulgando por lá, tá bom? Tem outra perguntinha aqui. Como poderia fazer para poder armazenar melhor o pão por meio do congelamento? Isso é uma pergunta muito interessante. A gente pode. E também já fiz pães que a massa descansa na geladeira, isso tá certo. Eu já falei, né, sobre essa massa descansando na geladeira, ela tá certo. E como eu posso congelar o meu pãozinho? Quando você faz o seu pão 100% artesanal em casa, você tem dois métodos para poder você estar congelando esse pão. Você pode congelar ele logo depois que a sua massa está pronta e quando você faz a modelagem desse pão. Então, eu fiz o meu pão, fiz todo o processo do meu pão, deixei ele fermentando e depois eu coloquei ele para descansar e modelei ele. E eu vou modelar e colocar ele para congelar logo em seguida. Não vou deixar ele fermentar de novo. Por quê? Porque quando eu boto para congelar, eu congelo também o meu fermento. Eu faço essa quebra nele, né? O fermento, para poder ele se reproduzir, para poder soltar todos esses gases, ele precisa de um ambiente bem quentinho, que é chamado de estufa, né? Ou um ambiente quentinho mesmo na nossa casa, na nossa cozinha, já ajuda, né? Já faz aí essa estufa natural. Quando eu quero assar ele depois, eu congelo essa massa ainda crua. Mas aí eu tenho que botar logo no meu freezer, porque eu preciso parar esse meu fermento quanto antes, para ele não continuar fermentando, tá bom? Ali é uma forma de eu. Qual o segredo para fazer o pão crescer bem e ficar fofinho? Já vou comentar também sobre isso. E eu posso usar o fermento químico no lugar do biológico para fazer pão? Qual a diferença? Vamos lá, agora chegaram várias perguntinhas. Estou falando sobre congelamento. Eu vou lá e vou congelar o pão ainda cru antes de modelar. Ali é uma forma de eu congelar. Só que quando eu vou assar ele depois, eu preciso descongelar para depois assar. E aí, esse descongelamento precisa ser feito assim: eu tiro do meu congelador, coloco na minha geladeira, fica no mínimo 5 horas na minha geladeira para poder ele pegar a temperatura ambiente. E assim ele também volta a acordar o fermento, por assim dizer, para depois eu colocar ele para assar. A outra forma mais prática de fazer esse congelamento é quando eu boto meu pão para fazer e eu deixo ele semi-pronto, sabe? Como se ele não tivesse 100% assado. Tiro ele antes dele dar toda aquela douradinha por cima, tá? Ele já cresceu no forno, só que ele ainda não dourou. E eu coloco ele para congelar em seguida. Eu congelo ele sempre em unidades separadas, porque se ele ficar muito unido, ele pode amassar, né?
E aí, nós congelamos ele. E para descongelar é da mesma forma. Você vai tirar esse pão do seu freezer e deixar pelo menos 5 horas dentro da sua geladeira. Porque ele sai da temperatura que estava lá do seu freezer, que é 0 graus ou até menos, né? Temperaturas negativas, -3, -5 graus. E aí ele vai ficar na temperatura ambiente da sua geladeira, que geralmente é de 5 a 12 graus. Depende se você abre muito sua geladeira ou não, tá? Depois dessas 5 horas, você retira e vai colocar para poder assar. Só para terminar de assar. No caso, ele vai ganhar essa crosta douradinha que, né, o povo gosta. E aí você pode colocar um pouquinho de água por cima, você pode colocar uma coisa chamada egg wash, que é aquela misturinha de gema com um pouquinho de água, ou de gema com um pouquinho de leite, pincelar em cima do seu pãozinho e depois você assar ele de novo. Você vai consumir o pão como se ele tivesse fresquinho, pronto ali, como se você tivesse acabado de fazer. A outra perguntinha é sobre os fermentos. O fermento biológico fresco e o fermento biológico instantâneo, eles vão ter a mesma função no nosso pão, né? Fermentar ele. Só que o fermento biológico fresco, como o nome mesmo diz, ele tá ali ativo, ele tá fresco. Ele é aquela pastinha que a gente compra na padaria, tá? E na Casas Pedro também vende, e ela fica na refrigeração. Essa pastinha esse tabletinho, ele já é o fermento pronto. Então, eu coloco na minha massa e ele já vai estar logo ativo. Ele já vai logo começar a fermentar no meu pão. O fermento instantâneo seco, que é aquele pozinho que parece uma farinha bem granuloso, meio amarronzado, amarelado, é um fermento que passou por um processo que retirou toda a umidade dele e meio que fez a levedura descansar, dormir. Essa levedura, como ela foi dormir, ela precisa de alguma coisa para fazer ela ativar, né? Para eu fazer essa levedura ativar, eu preciso inserir ela no meu pão, né, na minha massinha de pão, e eu preciso dar algum tipo de alimento para poder ela ativar, para poder acordar. Eu brinco assim nas aulas. Quando a gente acorda, além de tipo acordar, lavar o rosto, escovar o dente, tomar um banho, a gente já pensa logo o quê? O que que eu vou comer ali de café da manhã, né? Ou tá pensando até no que eu vou fazer para adiantar para o almoço. O fermento é a mesma coisa. Eu preciso dar algo para poder esse fermento se alimentar. E geralmente é o açúcar. É o açúcar que vai fazer esse fermento estar ativo. Então, a principal diferença entre o fermento fresco e o fermento biológico é a sua potência na hora de você colocar ele no pão. Os dois vão fazer fermentar. Só que um vai ser mais rápido e o outro um pouquinho mais demorado. O fermento fresco ele vai ser um pouco mais rápido e o fermento instantâneo seco ele vai ser um pouquinho mais demorado, porque você precisa ainda acordar a levedura que estava ali dormindo por causa desse processo de ter retirado a umidade. Em questão de conservação, o fermento fresco ele tem um período de, como eu posso dizer, geladeira, né? Muito rápido. Ele acaba estragando muito rápido. Então, ele tem que ficar acondicionado num ambiente refrigerado, que é dentro da sua geladeira, e ele vai durar de 5 a 7 dias só. Quando você abre aquele pacotinho, se ele já tiver algumas manchinhas mais escuras, ou até mesmo a presença de mofo, quer dizer que ele está estragado. Se ele tiver com um cheiro muito forte, mas o tablete estiver todo marronzinho ou todo amarelado, ele ainda está bom, porque o fermento fresco ele tem mesmo esse cheiro forte, tá? Já o fermento instantâneo seco, ele tem uma durabilidade muito maior, porque ele sofreu esse processo, né, de liofilização. Então, ele tirou todo tipo de umidade que ele tinha nele e ficou assim, né, granuloso, sequinho. E pelo fato de ter passado por esse processo, ele acabou ganhando uma durabilidade muito maior. Ele pode durar de 3 a 6 meses, de acordo com o fabricante, né, da marca. Uh, Dentro da sua dispensa. Você não precisa guardar ele na geladeira, porque ele não contém água, ele não contém umidade. Então ele não vai estragar fácil. Ele realmente só vai estragar se você deixar ele num ambiente muito, muito, muito quente, porque aí o fermento realmente acaba, né, estragando ali em ambiente muito quente. Mas se você tem uma temperatura amena, se não vai ficar exposto ao sol,
você pode deixar ele dentro do armário guardado, que ele vai durar ali 3 meses tranquilamente. E a outra perguntinha foi sobre. Deixa eu ver aqui. Quando a gente congela o nosso pão, quando a gente faz o uso do fermento, né? Ah, como fazer meu pão ficar bem fofinho. Então vamos falar um pouquinho sobre os processos de como fazer o pão, né? O pão, a gente precisa fazer uma sova nele. E aí, para fazer essa sova, é de fato a gente ficar misturando bem a nossa massa. Quando a gente mistura bem essa massa, a gente sabe que a massa, em vez de granulosa, tá ficando mais, né, resistente, tá ficando mais fofinha. Ali eu tô começando a garantir que meu pão fica fofinho, tá? Quando eu pego uma bolinha dessa minha massa e começo a abrir bem delicadamente com a ponta dos meus dedos, eu tô vendo se eu criei minha rede de glúten. Essa rede de glúten é uma das características do meu pão ficar bem fofinho, tá? Quando eu deixo ele fermentando pelo menos em dois momentos, quando eu acabo de sovar minha massa, deixo ela ali descansando. Ela vai dobrar de tamanho. Depois eu pego, corto, faço, né, as bolinhas, ou transformo no meu pão francês, faço nele, enrolo e tudo mais, faço um pão de cachorro-quente, faço um pão de hambúrguer. Eu vou deixar ele fermentando de novo. E é, é muito importante, é muito fundamental você descansar de novo depois que você mexe na massa de novo. Porque aí você garante que esses outros processos, né, alcoólicos do fermento, esses outros gases também, acabam sendo liberados e deixa o pão cada vez mais fofinho. Quando você coloca para assar, vem o terceiro ponto de fermentação do pão, o terceiro pico de fermentação. E aí, esse pico de fermentação faz com que o pão cresça mais um pouquinho e fique cada vez mais fofinho. Outra coisa é deixar a massa mais úmida. A gente fica com medo que a massa fique pegando nossa mão e acha que ela está muito molhada, mas não. Essa massa bem molhadinha, ela é ótima para o nosso pão, para poder ele ficar bem fofinho depois de pronto, tá bom? Gente, a gente vai precisar encerrar, porque está acabando, né, aqui o tempo da nossa live. E eu gostei muito desse momento aqui com vocês, dessa troca de experiências, né? Essa troca de curiosidades. Nós brasileiros, a gente sempre gosta de um pãozinho. ah, e eu falo que ele está no nosso dia a dia, né? Ali como, às vezes, como base da nossa alimentação, né? Foi muito legal esse bate-papo aqui com vocês. Não deixem de curtir nossas redes sociais. Fiquem ligados aí para as próximas lives que vão estar correndo no Misturando Sabores, tá bom? Sigam lá, compartilhem com seus amigos e não deixem de estar olhando tudo, tá bom? Um beijão. Muito obrigada por vocês estarem aqui assistindo, tá? Agradeço a todos. E caso tenha mais alguma perguntinha, manda lá no Instagram. Meu Instagram vai estar aí também associado ao Misturando Sabores, que a gente termina de contar um pouquinho desse bate-papo aí sobre pães, tá bom? Um beijão para vocês.